Glória a Deus. Te saúdo nessa noite mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Essa noite trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas. E que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Como já foi falado aqui nessa noite, nós não sabemos como se encontra o seu lar, sua família, seu casamento, seus filhos. Nós não sabemos como se encontra a sua família, mas nós temos um que pode entrar e fazer algo novo: Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos dá força, é aquele que coloca as coisas no lugar, é Ele que conserta aquilo que muitas vezes os homens bagunçam. Mas quando nós permitimos Jesus adentrar na nossa vida, Ele faz algo novo. E Ele tem feito na minha vida todos os dias. Todos os dias Jesus, Ele tem consertado algo na minha vida. E Ele pode todas as coisas na vida daquele que crê, na vida daquele que o busca. Amém? Nessa noite eu quero deixar rapidamente uma palavra para nossas vidas, aonde se encontra 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, aonde a palavra diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Uma palavra poderosa para nossas vidas nessa noite. Aqui nós podemos entender o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Porque aqui nós podemos entender que Deus, Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir morrer pela humanidade. Aonde a palavra diz, um homem bom, um homem sem pecado, um homem sem falha, porque Jesus, Ele se fez homem. A palavra diz que o Verbo, Ele se fez carne e habitou no meio dos homens. E esse homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que se fez a imagem do homem, gerado pelo Espírito Santo, ele veio na terra. Um homem bom, um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha falha, um homem que não teria como acusar. Mas esse homem, ele veio, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele veio nessa terra, morrer pelo homem mau, o homem perverso, o homem cheio de falha, o homem cheio de limitações, o homem que todo dia, todo instante, a palavra diz que o coração do homem, ele é mau, mas não é só mau, ele é mau continuamente. Então Jesus, ele veio nessa terra, o bom morrer pelos maus, o bom morrer na mão do que é mau, na mão de pecadores. E Jesus, a palavra diz em João 3,16, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pela humanidade. Eu entendo nessa palavra, meu amado, Deus revelando o seu amor através do seu Filho, o Verbo que se fez carne. Mas Deus também mostrou como Ele trata o pecado, como Ele trata o pecador. Porque Jesus, Ele morreu pelo meu, pelo seu pecado. Ele morreu pelo pecado do homem. Mas Jesus, Ele foi humilhado nessa terra. Ele, como homem, homem bom, veio nessa terra. Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele foi arrastado pelas ruas. E Ele foi levado até o madeiro, foi chicoteado e arrastado pelas praças, pelas ruas. E Jesus, Ele foi colocado na cruz, Ele foi colocado no madeiro. Mas de Jesus não havia falha, de Jesus não havia erro. E a palavra diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Aquilo que era para ir sobre o homem, foi sobre Cristo. Porque Jesus, Ele veio morrer pela humanidade. Como a palavra diz nessa noite, 1 Pedro
3, versículo 18. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecadores. Então Jesus, ele se entregou uma vez por todas. Não há mais sacrifício. Não há outra morte para resgatar o homem. Jesus, ele morreu uma só vez. Como João vê Jesus, João diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que a palavra do Senhor vai falar sobre o sacrifício de animais, aonde na antiga aliança havia o sacrifício de animais, e era repetido, e matava outro, e sempre era necessário repetir a morte de animais, para que fosse derramado sangue pelo pecado do homem. Mas o sangue de animais não servia. O sangue de animais não servia para tirar pecado. O sangue de animais não servia para limpar o pecado do homem. Não servia para que o homem pudesse ser salvo. Mas morreu o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, perfeito, e morreu uma vez só. Já não há mais sacrifício pelo homem. Meu amado, então Jesus, quando Jesus diz: olha, não turbeis os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Jesus diz: olha, eu estou indo preparar a morada, e quando eu for preparar essa morada, eu virei outra vez, para onde eu estiver, esteja vós também. Então Jesus, ele não virá mais para morrer pela humanidade, porque quando Jesus, ele dá uma ordenança, ele diz: olha, ide pregai o evangelho a toda criatura, para que quem crê será salvo. Então a salvação está em crer. Crer em quem? No sacrifício de Cristo Jesus. É você crer que ele foi sacrificado, mas também você crer que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive eternamente. Jesus, ele vive e não morre mais. Ele já venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o adversário da nossa alma. Ele venceu todo aquele soldado romano. Ele venceu todo o império romano. Ele venceu a religião que o crucificou. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscita. E Jesus, ele se entregou, foi por amor à humanidade. A palavra diz que ele veio para cumprir aquilo que o Pai o ordenou. Então Jesus, ele se entrega, meu amado, ele se entrega pela humanidade. O castigo que nos trapalha estava sobre Cristo. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Então não há outra oportunidade, não há outro caminho, não há outro sacrifício, não há outro mediador, não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é somente Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que crer em Cristo. Para isso nós temos que se achegar a Cristo Jesus. Não é somente você dizer eu acredito. Não é somente você dizer eu acredito no que esse homem está pregando. Eu acredito nisso aí, mas eu não quero, eu desprezo. Mas a salvação não está somente em você acreditar. Porque a palavra que diz que aquele que ouve, Tiago diz: olha, não seja somente ouvinte dessa palavra, mas seja praticante. Seja praticante, porque a salvação está no praticar. Seja praticante dessa palavra. E sem o Espírito Santo de Deus ninguém pratica. E sem o Espírito Santo de Deus ninguém obedece. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o selo, onde a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E verdadeiramente é através da palavra de Deus, a palavra de conhecereis a verdade, ela nos libertará. E se é a verdade que nos liberta, quem é a verdade? Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então se a verdade nos liberta, então quem nos liberta é Jesus, aquele que morreu pelo pecador e ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, ele convida todos os dias: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então esse mundo não tem alívio para mim, para a sua alma. Alívio está em Cristo Jesus. E esse Jesus é aquele que a palavra diz que ele ia e ele voltaria.
Então Jesus, ele está à porta, ele bate. Mas a palavra diz: eis que eu estou à porta, eu bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei, estarei contigo. Então, para que Cristo tenha acesso, é necessário nós abrirmos a porta. É necessário permitirmos Jesus entrar na nossa vida. Jesus, ele não invade. Jesus, ele não obriga. Mas Jesus, ele convida. Jesus, ele bate na porta. Mesmo que você diz nessa noite, nesse momento: eu tenho Jesus na minha vida. Talvez você diz, as pessoas pensam que só ele tem. Para ter Jesus, nós temos que obedecer, nós temos que procurar obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra diz: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Aquele que faz a minha vontade, a palavra de Deus é através dela examinar as escrituras, porque nelas contém a vida eterna, é através da palavra de Deus. Então, amado, nessa noite, que você possa crer, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas. O bom morreu pelo ruim, o justo morreu pelo injusto, o santo morreu pelo pecador, e não havia nenhuma culpa nele, para que eu e você possamos ser salvos através de Jesus Cristo. A palavra diz que não há nenhum mediador entre Deus e o homem. Não existe atalho. Não existe atalho para que a criatura chegue ao seu Criador. Só há um caminho. Não existe outro mediador que possa levar você como criatura ao seu Criador. Como a palavra diz. A palavra do Senhor diz: olha, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas, pelos pecados, homem bom, em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Então esse corpo, nosso corpo, ele morre. Porque a palavra diz que o homem, ele veio do pó, e para o pó ele vai retornar. Mas para quem nós temos preparado a nossa alma? Para quem nós temos preparado nessa vida? Para onde iremos? Há uma escolha, meu amado. Há uma escolha que nós temos que fazer em vida. Não é depois que morre, mas é em vida. Não confunda na sua vida você dizer: eu tenho tudo, Deus nunca deixou faltar nada, eu tenho do bom e do melhor, Deus está comigo. Isso não é sinal de Deus estar com o homem. Porque a palavra diz que o sol, ele nasce para todos, a chuva cai para todos. Então Deus, ele é bom. Ele abençoa todo ser humano. Mas não é todos que são abençoados que estão com Deus. Que nós vimos verdadeiramente estar em Cristo, andar em Cristo e viver em Cristo. Jesus está vindo, essa é a mensagem, a palavra está se cumprindo. Talvez você diz: eu não creio, não acredito. Tudo bem. A minha missão é pregar, a minha missão é anunciar e falar que salvação é somente em Cristo Jesus. Seu Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu oro, Pai, através dessa mensagem. Pai amado, eu te entrego esse lugar, te entrego as vidas na QNR. Toma esse lugar em tuas mãos, Pai. Que vidas venham ser libertas, cadeias venham ser quebradas. Que possamos ver, Pai, vidas sendo libertas, vidas sendo alcançadas, e possamos testemunhar que a tua palavra, Pai, salva, cura e liberta. Todos os dias temos essa missão de pregar, anunciar e bendizer o teu santo nome. Assim eu oro e assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Bora pra onde? Mais uma missão. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.